tema que me traz à tribuna é o mesmo discutido agora pela vereadora professora Ana Lúcia, diz respeito ao autismo. É um voto de aplauso ao Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista do Ministério de Portos e Aeroportos pela implantação de uma sala multissensorial voltada ao atendimento de pessoas com TEA no Aeroporto Internacional do Recife. Aqui nós queremos dar um voto de aplauso ao Ministério de Portos e Aeroportos, ao ministro Silvio Costa Filho, em especial ao governo Lula, por uma ação precursora em um aeroporto brasileiro, aqui na cidade do Recife, com uma sala multissensorial de atendimento para pessoas autistas. É fundamental que a gente comece a entender o quanto é importante que todos os espaços sejam acolhedores para pessoas autistas. O autismo é um distúrbio difícil. Nós temos graus distintos de autismo, níveis de suporte diferentes, autismo de nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Algumas pessoas autistas são extremamente sensíveis a ambientes em que elas precisem ficar esperando, é por isso que elas têm prioridade na fila. Elas são extremamente sensíveis a barulho, a confusão, a excesso de pessoas. Então, um ambiente como um aeroporto pode ser um ambiente extremamente inóspito para pessoas autistas. Fazer com que uma criança autista tenha uma crise, como nós chamamos um meltdown, uma crise em que ela comece a gritar, a se bater, a morder outras pessoas. Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça um tipo de autismo que corresponde a um nível de suporte. Por exemplo, o nível de autismo com nível de suporte 1, em que é muito frequente que os autistas sejam extremamente inteligentes. É o caso, inclusive, do meu filho. E que consegue ter um pouco mais de controle, um pouco mais de autocontenção, mas que também tem crises. E o autista com nível de suporte 3, que tem crises com muito mais frequência e tem um grau de sensibilidade muito elevado. Antes de continuar, gostaria de passar a palavra para a professora Ana Lúcia. Vereadora Liana Cirne, parabenizá-la por tão nobre iniciativa. De verdade, a sala multissensorial dentro dos aeroportos, especialmente em Recife, é uma pegada tão especial. Eu mesma já presenciei diversas crises quando a criança autista se desorganiza dentro dos aeroportos. E é impressionante também como as pessoas não têm conhecimento. Eu já estive dentro de um avião em que quase que não decolava, porque a criança estava cansada. Vossa Excelência sabe que é estressante, ela vinha de outros voos e a mãe não teve esse lugar para acolhê-la. Se ela tivesse descansado, se ela tivesse estado numa sala dessa com os profissionais, ela teria entrado no voo em que eu estava mais tranquila, e aí ela se desorganizou, e foi assim aquela situação em que todo mundo acha que é uma birra, acha que é má educação, e as pessoas pecam, não é? Vamos assim aspiar aqui por falta de conhecimento. Então, de fato, agora a gente precisa ter a sensibilidade de termos os profissionais lá. Quantas vezes ali mesmo, na hora da fila, a criança também tensa, como Vossa Excelência já colocou bem, gosto muito de ouvi-la, Vossa Excelência tem muita expertise no assunto, não só por ser mãe, mas porque com certeza é uma estudiosa nisso. As crianças autistas precisam sim desse espaço, então parabenizá-la, parabenizar o ministro Silvio Costa Filho, que trouxe essa pegada para Pernambuco, que é o seu estado. Ele, de fato, tem feito uma gestão louvável na gestão do presidente. Muito obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora professora Ana Lúcia. Acolho na íntegra seu à parte. É muito importante nós termos esses espaços de acolhimento. É muito importante nós começarmos a entender. Isso, inclusive, colabora
para nós vencermos o preconceito. Quantas pessoas já viram uma criança autista em crise e culparam a mãe? Porque a criança estava tendo uma birra, porque a criança é mal educada, porque a criança não sabe se comportar, porque a mãe não sabe dar educação para essa criança. E, na verdade, a mãe faz o que é humanamente possível. Ela está exausta, porque, ao mesmo tempo, ela tem que educar uma criança. Recentemente, vereadora, eu vi na internet um vídeo de uma mãe dizendo que ela foi levar seus filhos para brincar no pula-pula. E seus filhos passaram na frente da fila. E os outros pais começaram a brigar com a criança e com a mãe. E disseram, seu filho não tem educação. Ele disse, meu filho é autista, meu filho tem prioridade pela lei. Ele não fica na fila. Ah, mas é muito bom ser autista. Aí a mãe levantou a manga da camisa e mostrou os braços completamente roxos de mordidas. De mordidas que a criança autista tinha dado nela no momento de crise. Eu já vi aqui, nessa Câmara Municipal do Recife, eu já ouvi depoimentos que me emocionaram profundamente, de mães dizendo que queriam fazer curso de defesa pessoal. Curso de defesa pessoal, para poder se defender do filho sem machucá-lo. Porque quando o filho tem uma crise, ele bate, ele morde, ele chuta. E não é maldade, não é raiva, não é uma falta de educação. Agora imagine para uma mãe ter que lidar com um filho em crise que está mordendo, chutando, socando. E esse filho não está fazendo isso porque ele não gosta da mãe, ele não está fazendo isso porque ele não respeita a mãe, ele está fazendo isso porque ele se desorganizou emocionalmente de tal forma que a única reação que ele consegue expor é a da violência física, porque ele não sabe como lidar com as emoções dele. Isso quando ele não se automutila. Porque quando ele bate na mãe, ainda é melhor. O pior é quando ele bate nele mesmo. Ele bate a cabeça dele contra a parede, ele se morde, ele se mutila. Então, um autista em crise é uma coisa muito delicada. E ainda por cima tem todo o resto da sociedade para olhar para aquela mãe, para julgar aquela mãe, para dizer que aquela mãe é que está fazendo errado. Então, espaços como esse da sala multissensorial do aeroporto Gilberto Freire, aqui no Recife, são extremamente importantes. Nós precisamos de espaço de acolhimento nos aeroportos e precisamos de postura de acolhimento, porque se todas as pessoas fossem acolhedoras em relação às crianças autistas, porque os adultos autistas já aprenderam mecanismos de autorregulação emocional, eles sabem lidar melhor com os momentos de crise, eles têm crise, mas a crise já tem autocontenção, a criança não. A criança ela não tem mecanismos de defesa. Então, cabe a nós, adultas e adultos, sabermos como lidar com a crise daquela criança, não julgarmos a mãe, tentarmos ou ser solidários, ou então, até, se possível, ajudar e não julgar. Mas é isso, fica o nosso aplauso. Peço o voto dos senhores e das senhoras para esse voto de aplauso para a sala multissensorial de acolhimento à pessoa com autismo no aeroporto do Recife e desejando que essas iniciativas do governo Lula se multipliquem e, enfim, a gente possa vencer o preconceito contra as pessoas autistas e criar, de um modo geral, ambientes que lhes sejam acolhedores. Muito obrigada.